Olá, querido amigo, querida amiga. Que bom que nesse dia de véspera de Natal você está aqui conosco para juntos prestarmos esse culto ao nosso Deus em gratidão por Ele ter enviado seu Filho Jesus para nascer nesse mundo e nos trazer esperança, nos trazer a certeza de um futuro. Convido você a orarmos juntos nesse momento. Querido Deus, obrigado pelo Natal. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho para este mundo. E mesmo que nós não mereçamos essa dádiva, nós agradecemos de coração. Obrigado, Senhor. Amém. Você é convidado nesse momento a louvar conosco, a cantar sobre o Jesus que nasceu aqui nesse mundo. Cristo nasceu, nosso Messias chegou. Cante. Cristo nasceu, temos uma esperança. Cristo nasceu, glória a Deus nas alturas. Cristo nasceu, Deus se fez um de nós. Os pastores vêm adorar ao menino, magos de longe vêm para dar-lhe presentes, anjos cantam anunciando o Rei dos Reis. Glória, glória, o Verbo carne se fez. Cristo nasceu, nosso Messias chegou. Cristo nasceu, temos uma esperança. Cristo nasceu, glória a Deus nas alturas. Cristo nasceu, Deus se fez um de nós. Num berço de palha dormia Jesus, um meigo menino coberto de luz. No rude presépio, à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda o menino molgado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, menino nascido em Belém. Oh, guia meus pés no caminho do bem. Talvez a música de Natal mais conhecida ao redor do mundo. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém.
Obrigado, Christian. Que músicas lindas, não é verdade? Elas trazem para a gente esse espírito do Natal, esse ambiente tão gostoso, tão festivo. Então, Feliz Natal para você e para sua família. Não sei se você está sozinho, sozinha, ou em grupo aí, mas espero que esse Natal seja muito especial, muito significativo e que juntos possamos desfrutar das bênçãos do Senhor nessa época do ano tão especial para cada um de nós. Eu gostaria de fazer uma oração com você para que juntos possamos ler um pedacinho da Palavra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, queremos nesse momento entregar nossa vida em Tuas mãos com muita gratidão no coração, em função do maior presente que a humanidade recebeu, que foi Jesus, o Teu Filho enviado no tempo certo para revelar quem o Senhor é e para pagar a nossa dívida, Senhor. Muito obrigado pelo nascimento de Jesus. E nessa ocasião queremos pedir a Tua companhia ao estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito possa guiar os nossos pensamentos, trazendo ao nosso coração e mente as lições necessárias para este momento. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que eu gosto muito de música e quando as pessoas perguntam, por exemplo, pastor, qual é a sua música favorita do Arautos do Rei? Difícil de responder. São muitas canções. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aquela que normalmente vem à minha mente quando alguém pergunta isso. Você vai assistir agora um clipe, lógico, é um clipe antigo, certo? Mas que traz essa canção. Eu gostaria que você aproveitasse comigo. Aconteceu na plenitude do tempo e a profecia então se cumpriu. Jesus chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Já contamos a história de que ele veio para salvar os perdidos. Há quanto tempo já cantamos a glória de que também virá buscar os remidos. Mas uma plenitude haverá para cumprir assim o tempo de Deus, e o seu propósito se completará, para que Jesus se torne em glória nos céus. Breve virá, breve
sabemos que esse tempo não chega e que a promessa se demora a cumprir. Vamos cantar para apressar sua vinda e o grande dia em que iremos subir. E aí, o que você achou dessa música? Bonita? Talvez você não ache que ela é a mais bonita, a mais marcante da história do Arautos do Rei. E eu vou entender, se essa é a sua opinião. Mas eu vou te explicar por que ela é especial para mim. Primeiro, essa foi a última música que eu gravei fazendo parte da formação 27 do Arautos do Rei. Então há uma razão emotiva, afetiva, né, envolvida aí. Mas a mensagem dessa música, ela me pegou de um jeito assim, sabe, muito profundo. Por quê? Na primeira estrofe, a música fala a respeito de uma plenitude do tempo, na qual Jesus veio a primeira vez. E essa é a razão do Natal. Já na segunda estrofe, a gente encontra essa segunda plenitude, ainda não concretizada, mas que é a razão da nossa existência como igreja, motivo da nossa grande esperança, que é a segunda vinda de Jesus. Então nós vivemos essa expectativa extraordinária, mas que tem como fundamento a primeira vinda, e é por isso que nós vamos refletir um pouquinho a partir de agora no que está escrito em Gálatas capítulo 4, verso 4. Aqui Paulo ele vai falar a respeito da plenitude do tempo na qual Jesus veio a primeira vez. E ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Bonito texto, né? Essa música foi baseada nesse texto do apóstolo Paulo. Pense comigo, a primeira promessa registrada na Bíblia desse Messias que viria aparece em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Deus, dialogando com a serpente, diz que haveria um descendente da mulher que surgiria no futuro, que esmagaria a cabeça da serpente, ao passo que a serpente lhe morderia o calcanhar. Ali, no proto-evangelho, como é conhecido esse texto, nós encontramos a primeira promessa messiânica. E então o tempo transcorreu, cerca de 4.000 anos, até que Jesus apareceu. Então, na plenitude do tempo, Jesus veio. O que quer dizer essa plenitude do tempo? A plenitude do tempo tem que ver com a relação de Deus com o tempo, na qual Deus ele não se antecipa, ele não se atrasa, mas ele chega na hora certa, no cenário correto, para que a sua ação tenha o efeito que ele pretende alcançar. Diferente de nós, a gente fica correndo de um lado para o outro, a gente acumula muitas responsabilidades, temos dificuldade de negar pedidos e por uma razão ou outra a gente vai acumulando a nossa vida de compromissos e talvez você seja essa pessoa que não tem lidado bem com o tempo até aqui. Alguém que corre atrás do prejuízo, como algumas pessoas costumam dizer, né? Ou quem sabe uma pessoa que está sempre atrás, sempre um pouco atrasado e por conta disso vive ansioso, estressado. Muitas pessoas vivem nessa realidade. Queridos, essa não é a realidade de Deus. Deus ele chega no tempo certo. E pense comigo na realidade do mundo quando Jesus nasceu. Primeiramente, 400 anos de silêncio
entre a última voz profética, que foi Malaquias, até João Batista, que nasceu 6 meses antes de Jesus. Então havia uma expectativa crescente entre os judeus, entre os estudiosos das profecias, a respeito desse Messias prometido, mas que ainda não havia chegado. Então, quando Jesus nasce, existe essa expectativa latente, o coração das pessoas estava, teoricamente, preparado para receber o Filho de Deus. Pensando na realidade social, o mundo era governado pelos romanos, e os romanos eles estabeleceram uma infraestrutura extraordinária, com cidades muito bem construídas, com avenidas, com rodovias, né? Assim, as melhores da antiguidade, construídas naquele tempo. Por outro lado, a língua predominante era o grego, assim como hoje nós temos o inglês, naquela época o grego era falado pela maioria das pessoas, o que tornava a comunicação mais eficiente. Então, Jesus ele nasce no momento em que a pessoa dele, o seu ministério, a sua razão de vir a esse mundo, poderia ter um impacto muito maior do que se ele viesse, por exemplo, 500 anos antes, no tempo ali ainda do reino unificado, na época de Davi, né? Então, Jesus ele nasce num momento muito propício para a pregação do Evangelho, para a disseminação da sua mensagem. Então, esse é o cenário no qual Jesus nasce, nessa plenitude do tempo, idealizada por Deus. Agora, quando a gente vai aqui para o texto, a gente encontra algumas coisas importantes. A Bíblia diz que ele, sendo filho de Deus, veio e nasceu de uma mulher. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, ele é um conosco, embora seja totalmente Deus. É difícil a gente entender isso, né? Jesus era totalmente Deus, mas também totalmente humano. E essa declaração, nascido de mulher, aponta para essa realidade. E por que é importante a gente pensar um pouco sobre isso? Porque, queridos, o Deus do Antigo Testamento era um Deus relativamente distante, que se comunicava com as pessoas, que amava as pessoas, mas que se manifestava através, muitas vezes, dos seus atributos incomunicáveis, o que os teólogos chamam de transcendência divina, ou seja, a onipotência, a onisciência, a onipresença, sua glória, né, a sua forma extraordinária como um Deus todo-poderoso. É essa cena que nós encontramos na Bíblia no Antigo Testamento em uma ou em outra situação. Quando Moisés ele é chamado como libertador, Deus se manifesta através daquela sarça, que pegava fogo, mas que não se consumia. Uma coisa sobrenatural, uma situação diferente que faz Moisés assim reconhecer que ele estava na presença de um Deus santo. Ele tira as sandálias e ele se joga no chão em atitude de reverência. Mais tarde, quando esse mesmo Deus se manifesta no topo do Monte Sinai, a cena que nós vemos é de um Moisés se aproximando do monte e o povo recuando passo a passo, com medo, diante da glória, diante dos trovões, de toda a majestade daquela cena. E nós encontramos ali no livro de Êxodo o povo pedindo: Moisés, fala tu conosco, mas não ele conosco. Fale você com ele, porque a gente vai morrer aqui. Então, a transcendência de Deus, que são esses atributos, né, no fim das contas, incomunicáveis de Deus, distanciava Deus do ser humano. Deus falava com uma pessoa, com outra pessoa, com um patriarca, com um profeta, mas havia uma certa distância. Essa era a realidade do Antigo Testamento. Mas quando Jesus nasce de uma mulher, de uma virgem, de maneira miraculosa, e ele se torna então um conosco, nós podemos então ter uma outra dimensão de quem Deus é. E é por isso que quando os discípulos, depois de um tempo, curiosos como eles eram, pediram: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: há tanto tempo eu estou com vocês, vocês me pedem isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, um dos propósitos de Jesus ter vindo nessa plenitude do tempo, mas também dessa maneira, foi exatamente este, de revelar o Pai e de que nós pudéssemos, então, a partir dele, ter uma compreensão melhor de quem é Deus e de qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. Queridos, se você deseja conhecer Deus, vá até a Bíblia, vá até os Evangelhos e perceba
quem é esse Jesus que se move entre as pessoas, como ele reage diante dos ataques, como ele trata aqueles que eram marginalizados, como ele tratava as pessoas tidas como importantes no seu tempo, as que aceitavam e as que rejeitavam. Se você quiser ter uma ideia de quem Deus é, olhe para Jesus, vivendo entre nós. Ele é a máxima revelação de Deus. Então, o Natal, ele precisa trazer para nós essa percepção do propósito do nascimento de Jesus. Ele veio para revelar o Pai. Mas a Bíblia diz também mais adiante que o objetivo, né, do seu nascimento foi para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E como nós recebemos a adoção de filhos? Aqui nós encontramos o segundo propósito do nascimento de Jesus, que foi pagar a nossa dívida. Foi pagar o preço do pecado que nós carregamos, como parte da nossa natureza. Então, a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ou seja, o aceitaram como Messias, o aceitaram como Salvador, aqueles que o recebem na vida, são então chamados filhos de Deus. Nós somos filhos, segundo Paulo, recebidos por adoção através de Jesus. Isso acontece quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, quando nós reconhecemos a nossa inadequação, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e então nós nos sujeitamos ao governo de Deus, nós nos sujeitamos ao senhorio de Cristo em nossa vida, e a partir desse momento nós somos recebidos na família de Deus como filhos dele. Jesus veio então para encurtar essa distância, ele é como uma ponte que nos conecta com Deus, e o Natal ele só vai ter um significado na nossa vida se de fato a gente receber esse menino no nosso coração. Mas eu gostaria de terminar essa mensagem falando para você pelo menos 2 lições que a ideia da plenitude do tempo traz para nós a respeito de Deus. Enquanto eu e você esperamos, Deus não está de braços cruzados. Talvez eu esteja falando para alguém que ao longo dessa caminhada tem tido a impressão de que Deus está atrasado. A palavra do Senhor diz que na plenitude do tempo Deus agiu, enviando Jesus para nascer nesse mundo. E a Bíblia repete em mais de 2.000 passagens, diretas e indiretas, a promessa de que Jesus vai voltar. E enquanto a gente espera esse segundo cumprimento, nós vivemos aqui, com expectativas, com realidades, com desafios. E eu posso estar falando para alguém que está talvez cansado de esperar. Não se esqueça de que Deus continua trabalhando enquanto você espera. A segunda ideia é de que esse Deus, ele cumpre suas promessas. Esse Deus, ele ama você. Ele não é o homem, segundo a palavra, para que minta, pelo contrário, ele cumpre tudo o que diz e nele você pode confiar. Ele prometeu para milhões de pessoas na antiguidade de que o enviado chegaria. Aquele menino nasceria para esmagar a cabeça da serpente. E ele cumpriu essa promessa. Eu pergunto a você, ele não cumpriria a outra promessa de que voltaria para levar aqueles que lhe pertencem para viverem na plenitude da existência que ele sonhou para seus filhos? Esse Deus, ele vai cumprir a sua palavra. E como a sua revelação diz, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, meu convite para você é que, em primeiro lugar, você confie no tempo de Deus para a sua vida. Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua agindo para te salvar. E essa é a segunda ideia. Enquanto você espera esse tempo chegar, Deus está trabalhando em seu favor. E por último, a plenitude do tempo da segunda vinda do Senhor vai se concretizar, eu acredito, ainda em nossa geração. Então que nesse Natal você se entregue mais uma vez a esse Jesus maravilhoso. E que assim como ele nasceu em Belém, ele possa nascer mais uma vez no seu coração e ser entronizado como Senhor da sua vida de uma vez por todas. Que você possa viver essa experiência profunda, significativa, e que você tenha certeza do cuidado de Deus
sobre a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração, pedindo essa bênção sobre você e sobre a sua família. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado porque o Natal chegou. Como é bom, Senhor, a gente está na Tua presença. E eu quero pedir que a bênção que esse Teu filho, essa Tua filha necessita nesse momento, eles possam receber de Tuas mãos hoje. E que, sobretudo, eles entendam e reconheçam que o Senhor continua no controle da história. E que na plenitude do tempo, assim como o Senhor Jesus veio nascer, viver e morrer em nosso favor, que nós continuemos a acreditar de que esse Jesus voltará na hora certa para nos levar para casa mais uma vez. Que esse Natal seja extraordinário, que nós possamos desfrutar da Tua presença na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.